Olá! A artista que inspira esse programa é Rita Lee, que escreveu: Fama de porra louca? Tudo bem, minha mãe é Maria Ninguém. Não sou atriz, modelo, dançarina. Meu buraco é mais em cima. Porque nem toda feiticeira é corcunda, nem toda brasileira é bunda. Meu peito não é de silicone, sou mais macho que muito homem. E a minha convidada de hoje é mulher, educadora, personal trainer e influencia as pessoas com um estilo de vida bem peculiar, bem saudável. Ou seja, uma influenciadora, Gil Silva. Bem-vinda, Gil. Obrigada pelo convite. Tá em casa, hein? Então, você tá no Conexão Saúde, um programa que é transmitido pelo YouTube e pela Rádio Praia FM 106,1. Eu vou te conectar com temas relacionados à saúde integral, com convidados do nosso Brasil, com S. Eu sou a Elis com S e convido você agora a se conectar com a sua saúde. Curiosidade, quem é Gildeneide Silva e de onde você veio, né, Gil? Tá chegando em Bertioga, conta um pouquinho. Meu nome é Gildeneide Silva. Eu acho que de Gildeneide, quem me chama assim é só minha mãe. O Gil veio como um diminutivo do meu nome, veio para ficar. Eu acho que por muito tempo o Gildeneide ele foi um problema para mim, né? A aceitação do meu nome, ele foi um problema para mim. Mas depois eu entendi que o Gildeneide é para marcar, né? Dificilmente alguém vai esquecer de alguma Gildeneide que passou na vida da pessoa. Olha que lindo isso, muito legal. Ressignificou para você com essa qualidade, com esse olhar. Confesso que demorou para eu aceitar, mas eu acho que a faculdade de Educação Física, eu comecei ela mais velha e eu lembro da chamada na escola, na faculdade, né? Gildeneide. Aí eu olhei pra trás e falei, poxa, essas pessoas vão ter que me aceitar. Eu acho que foi ali, já com 24 anos mais ou menos, que eu fui falar assim, não, beleza, esse é meu nome, tá bom. Mas eu sou uma mulher de quase 44 anos, né? Eu sou casada, não tenho filhos por opção. As pessoas normalmente acham que meu nome é uma junção, né? Porque o nordestino, ele tem esse hábito de juntar nomes, mas não tem nada a ver. Não. Minha mãe chama Luzimar, meu pai chama José. Eles são nordestinos? São nordestinos. Eu nasci na Paraíba também. Que lindo. Eu vim para São Paulo entre 5 e 6 anos de idade, mais ou menos, quando muitas pessoas migravam do Nordeste para São Paulo para trabalhar em serviços braçais. E com a minha família não foi diferente, né? Então, eu faço parte desses milhares de nordestinos que ocuparam São Paulo. E Bertioga, né? E Bertioga agora. Essa nova fase. São Paulo capital, né? Já passei por Sorocaba e agora estou em Bertioga. Nessa questão de você ser nordestino e vir com essas coisas assim, eu posso te falar que eu nunca tive muito a perspectiva de fazer faculdade, né? Até antes de fazer faculdade, eu era caixa de supermercado. Nossa. E como que surgiu a vontade de ir para a faculdade? Você queria uma mudança? Como que foi esse passo, né? Já que você cursou mais tarde. Eu não tinha perspectiva por conta de questão financeira mesmo, né? Minha família sempre trabalhou em comércio, esse tipo de coisa. Mas aí eu tinha uma prima que resolveu fazer faculdade, ela conseguiu uma bolsa. E ela falou pra mim, por que você não tenta? E quando a gente para pensar em pessoas que fazem a faculdade de Educação Física, normalmente elas vêm do esporte, né? Elas praticaram alguma coisa na infância. Isso é uma coisa que não aconteceu comigo, né? A atividade física na minha vida, ela veio na adolescência por uma questão de ocupar a cabeça, fazer alguma coisa por mim e aí eu já frequentava academia. E aí quando me surgiu essa oportunidade, eu falei, do que eu gosto de fazer? Então eu tinha até um pouco de dificuldade de entender, né?
o que eu gosto de fazer? E aí veio essa vontade de fazer educação física. Eu tinha professores na academia que me influenciaram e me incentivaram de alguma forma. Vai lá, Gil. Tenta fazer educação física. Só que aí, quando eu cheguei na faculdade, era uma coisa assim meio... Eu olhava aquela molecada de 18 anos. Não que eu fosse muito mais velha que eles, né? Mas 24 anos já é diferente. Sim, tem outra visão de mundo, outra maturidade. Necessidade financeira também, né? Sim. Já que você veio desse lugar de trabalho sem perspectiva de faculdade. Exatamente. O que a faculdade te trouxe, né? Depois de cursar? Mais um lugar financeiro melhor? Você acredita nisso? Como que seria, né? Se não tivesse a faculdade? E aí eu me vi num ponto que eu falei assim... Eu tenho 24 anos e eu preciso que isso aqui dê certo. Uhum. Fazer educação física foi uma decisão assertiva. Por ser mais velha, eu acho que eu fui com outro olhar. Uhum. Porque eu via gente falava assim, eu quero trabalhar com futebol. Eu quero, sei lá, ser professor de academia. Eu quero não sei o quê. E eu comecei um olhar diferente já ali. Mas eu falava, não, eu tenho que dar certo nisso aqui. Enquanto as pessoas estavam testando, né? Poderiam arriscar, ainda poderiam errar. Você já não tinha mais esse tempo. Não, na minha cabeça, hoje eu penso que nunca é tarde pra gente começar nada. Talvez fosse um pensamento meu daquela época. Mas ali, naquele momento, eu falei, não, você vai ter que dar certo nisso. E eu me dediquei, eu fiz projetos na faculdade, eu fiz estágio, eu fui... E porque eu era muito crua também no corpo, digamos assim, né? E aí foi que eu comecei a perceber também que um corpo não velho, né? O que é velho, o que é novo, mas assim, maduro, ele ainda tinha capacidade de aprender. E muita coisa eu fui desenvolvendo na faculdade. Então eu falava, poxa, esse corpo ele aprende, esse corpo ele é maleável. E aí acho que dali que eu já comecei a mudar a minha visão em relação à atividade física, né? É só um corpo bonito? Não. O que eu posso acrescentar mais, né? Eu já tinha esse olhar mesmo para as pessoas de outra forma. Querendo ou não, eu vivenciei isso na pele. Então, essa empatia que eu tinha comigo mesma, acho que é o que eu pratico hoje com as pessoas. Né? De olhar e falar assim, poxa, o que eu posso fazer para essa pessoa ficar aqui? Qual é o gancho? O que ela precisa? O que eu tenho que despertar nessa pessoa para ela continuar aqui e não desistir? Então, esse já foi um olhar seu profissional, né? Dentro da sua perspectiva de ter... entrado, conhecido o seu corpo, os potenciais, né, de força. A gente está falando de academia mesmo, onde você fazia para você. Você começou a entender, então, a necessidade de olhar para isso, independente da fase da vida, né? Isso. E que, independente da história que você teve, de memória corporal da infância, que com certeza você teve alguma memória corporal, nem que seja de brincadeiras e jogos, mas que não te levou pro esporte. E aí, lá na frente, você quis ainda aprender muito sobre o corpo e tá aqui hoje, além de aprendendo, ensinando muito sobre o corpo e sobre as fases da vida, né? Sim. Então, acho que esse link você vai poder fazer para sempre, né? Então, não tem idade para começar. O seu corpo tem memória sim, mas você começando hoje... Você pode melhorar a sua qualidade de vida, sua longevidade, seu estilo de vida. E foi assim que você decidiu vir para Bertioga, então, com essa coragem de estilo de vida, influenciar pessoas nesse lugar? Antes de falar de vir para Bertioga, eu preciso só acrescentar uma coisa, né? Que foi a corrida é o esporte da minha vida. E eu descobri a corrida também durante a faculdade. Né? Tinha uma prova que aconteceu no parque em frente à faculdade. E eu sempre fui muito magrinha, então a musculação era minha principal atividade física ali, para ganhar massa muscular, para ganhar peso, ficar mais forte. E a corrida era algo que eu descartava, porque eu falava, não, vou perder peso. E aí foi durante a faculdade que eu descobri a corrida. Teve essa corrida lá no parque, vamos treinar para essa corrida. E eu fiquei de 200 mulheres, eu fiquei em 20ª. Eu não lembro o tempo que eu fiz até hoje, tento resgatar isso e não acho. Mas eu posso dizer que a corrida, ela é o esporte transformador da minha vida, né? A corrida que fez eu ter autoconfiança, acreditar mais em mim, trabalhar muito essa questão mental, né? Porque a corrida é um esporte que, para mim, Gil, começa primeiro na cabeça e depois o corpo vai desenvolvendo. Você tem que querer aquilo, você tem que ter
essa força, né, de mental e corporal, tudo ali, tipo, conectado para dar certo. E você acredita que o corpo, a força do corpo influencia a força da mente, de você ter um corpo forte, você ajuda você a criar casca e saúde mental também e vice-versa? Eu acredito que sim, mas eu ainda acho que a nossa cabeça, ela é ela que comanda, né? Porque você pode, se você desiste antes de começar, mesmo você tendo um corpo forte, não vai. Então, para mim, para mim tudo anda lado a lado, mas eu acho que a cabeça vem primeiro, a vontade de querer fazer, acreditar em você, estar disposto, né? Porque são ideias que você coloca, desafios, ideais, coisas que você vai colocando ali para poder desenvolver depois, né? Juntos. E isso vale... É uma ideia muito interessante de o que é a força física, o que é a força mental, né? E quem vem primeiro, né? Isso. Aquela velha história, o ovo ou a galinha, né? Eu acho que andam junto, mas existe uma ideia que nasce, né? E quando a gente fala disso, me lembra muito essa questão de intuição, da saúde espiritual também, quando a gente está aberto para receber essa intuição. Então, primeiro a mente processa para depois a ideia se materializar, né? Sim. E aí vocês se mudaram para Bertioga com a cara e com a coragem. Eu e meu marido, a gente tinha essa ideia de morar na praia e era uma coisa que a gente planejava mais perto da aposentadoria ou quando a gente tivesse mais velho, né? A gente já saiu de São Paulo e foi morar no interior. E eu acho que a gente sempre buscou uma vida mais tranquila. E por a gente gostar muito da natureza, São Paulo já não cabia mais pra gente, assim, no sentido... Ele já andava de bicicleta em São Paulo e eu não, né? Mas eu tinha minha bicicleta e aquela coisa da insegurança. E eu falava assim, não, um dia eu vou morar numa cidade onde eu vou andar de bicicleta. Então esse foi, vamos dizer, o pulo do gato, né? Essa foi a primeira ideia. Isso, porque Legal. essa coisa de você ter mais liberdade, de você poder respirar um ar mais puro, né? São Paulo é muito barulho. Menos poluição. Menos poluição visual e sonora, né? Hoje meu olho ele tá treinado a olhar mais para a natureza do que para prédio. Isso é muito interessante você trazer, Gil, desculpa te cortar, porque justamente é o que a gente não percebe quando tá lá, no meio do olho do furacão. Então pode ser que tenham pessoas assistindo, que vão ouvir, que vão se interessar e vão se identificar com você nesse sentido, né? Poxa, eu também quero. E como é que se faz essa transição, né? Porque isso é uma necessidade, parece que vital mesmo, né? Menos barulho, menos poluição visual, se conectar com o ar puro, tá aqui num lugar onde isso a gente respira isso, né? Então, e a gente que é da educação física, a gente respira saúde, né? Então, muita gente da área da educação física vem para Bertioga, muito por conta do SESC, outras pessoas por conta da praia. E é um movimento lindo de saúde aqui na cidade. Você tá já sentindo isso, essa vibe? Eu tô, né? Que nem eu falei, saí de São Paulo e para Sorocaba, uma cidade menor, mas que ao mesmo tempo ela cresceu muito, né? Para mim tá virando já uma nova São Paulo. E trabalhar numa instituição onde ele te dá a oportunidade de você migrar, né? Eu quero mudar, eu quero ir para aquela outra cidade, você não perde seu emprego, você se mantém ali. Eu me sinto uma pessoa privilegiada. E aí a conversa de mudar para Bertioga veio nesse sentido. Por que eu vou deixar para fazer algo lá na frente se a empresa que eu trabalho me der essa oportunidade agora? E aí a gente tentou, conseguimos, estamos aqui. E aí Bertioga, ela vem mais ainda nessa busca da minha vida por uma vida mais tranquila, de respirar mais a natureza, de poder ir de bicicleta no plano. Uma cidade reta, né? Uma cidade plana, tranquilinha, você vai de bicicleta para todos os lugares e você acaba realmente usando a bicicleta para o seu lazer, para ir para o seu trabalho, para ir no supermercado, para fazer uma compra, né? A gente usa muito pouco o carro hoje mesmo e a gente fica questionando, será que eu preciso realmente do carro? Né? Então, você vai pontuando algumas coisas
Eu acho que eu tô bem integrada na cidade, no sentido de... Hoje eu pratico um esporte no mar, né? Faço canoa havaiana uma vez por semana. Aê, entrou pro time! Muito bom! E essa conexão com a natureza faz muito bem. Uhum. E você se sente renovado mentalmente, corporalmente, eu não sei explicar. E a gente brinca que trabalhar na praia tem outra coisa. Nem sempre o seu dia... nem todo dia é 1000%, nem todo dia é maravilhoso, mas se algo acontecer, você vai lá, olha para o mar, e a gente usa muito a palavra acalmar, né? Uhum. E eu que gosto muito de barulho do mar, de cachoeira. Então, só de você ficar ali em silêncio, ouvindo aquilo, te dá uma paz, uma tranquilidade. Sim. Então, eu acho que Bertioga me trouxe tudo isso. E eu ainda posso manter o meu emprego e as minhas coisas e ter essa vida mais tranquila que eu busco. Uhum. Interessante essa palavra, né? Acalmar. Eu nunca tinha separado as sílabas para perceber que tem um mar dentro de acalmar, né? E o quanto isso também é um lugar de você retornar pro colo da mãe, Isso. né? Porque a natureza é a nossa mãe, que acolhe. Então, quando a gente está no colo da mãe, a gente também está mais calmo, né? Tá dentro de uma paz e tranquilidade necessária para diminuir esse barulho externo. Então, até fazendo uma analogia, a rádio, né, tem esse lugar também, né, de você diminuir as influências. Então, você não tem visual, você tá só no auditivo, né? Uhum. Diferente do YouTube, que você tem o visual e o auditivo também para se conectar. Você pode olhar e você pode ouvir, mas a rádio não, ela é uma imersão no áudio. Então, também você diminui os barulhos e se conecta mais com um tema, se aprofunda mais. Obviamente, se você estiver vendo e ouvindo, você ainda se aprofunda ainda mais. Mas falando em distrações, né? O quanto que o mundo distrai dentro das ofertas, inclusive dentro do universo da tecnologia, da internet. Sim. E a área da educação física na cidade, como que você vê dentro do seu trabalho, comparando com outras cidades, no trabalho que você faz, né, na empresa que você trabalha, e também os potenciais da cidade, que a gente estava falando um pouquinho, né? Quanto aqui tem esse potencial, quanto lá em São Paulo tinha, como que você compara isso, né, em termos de saúde financeira mesmo? Eu posso dizer que eu sou muito grata, né? Eu acho que trabalhar onde eu trabalho era uma busca, trabalhar onde eu trabalho, né? Ficou redundante. Uhum. Mas é uma busca por trabalhar para uma empresa que eu acredito, para uma instituição que eu acredito, né? Eu me formei em finalzinho de 2009, em 2011 eu já estava no SESC, porque era o meu objetivo. Eu me sinto grata e privilegiada de trabalhar numa instituição que, além dela valorizar a educação física, ela valoriza o profissional de educação física, né? Vai muito do que eu acredito, dos meus valores. O SESC oferece atividade física para as pessoas de forma acessível, né? Eu acho que Bertioga, por muito tempo, é um SESC de hospedagem, mas que foi aberto à comunidade, no sentido de oferecer atividade física regular, né? Para as crianças, para os idosos, para as pessoas mais jovens. Tem uma academia lá dentro. Então, eu me sinto privilegiada de poder estar num lugar assim e oferecer isso para as pessoas. O SESC, ele não atende toda a demanda que ele tem de procura, não só em Bertioga, mas em todos os lugares onde ele está presente, né? Então, tem essa coisa. Mas, mesmo que você, aqui em Bertioga não, mas em outra unidade, mesmo que você não esteja matriculado naquele curso tal, você usa a estrutura, né? Então, isso é muito legal. Uma coisa também que o SESC, eu acho, voltou a fazer agora, é abrir o programa de estágio. E eu tentei ser estagiária, fui estagiária temporária, né? Tive essa oportunidade, mas conheço amigos que
foram estagiários e eles falavam, a faculdade não prepara a gente. E eu me sinto um privilegiado de estagiar aqui porque a gente passa por diversas coisas, né? Curso de piscina, academia, atividades para idosos, crianças. Então, é realmente uma faculdade. E aí, agora o SESC voltou com esse programa de estágio, eu falei, que legal, porque quem está se formando precisa vivenciar isso, né? A gente precisa ter esse lugar, esse acolhimento, né? Esse olhar, entender, passar por todas as áreas. Inclusive, eu falo que não é o SESC, é a SESC, que é outra mãe. Isso. Perfeito. Então, é legal você vivenciar tudo isso. Eu tenho... Foram meus estagiários, hoje estão no mercado de trabalho, e eles falam, nossa, Gil, o quanto eu aprendi com você, o quanto eu aprendi com o SESC, nossa, era um outro olhar. E aquele olhar que eu te falei da faculdade lá, que às vezes você vai com um menino, aí eu quero trabalhar com futebol. Aí ele chega no SESC, você coloca ele para dar aula de hidroginástica para idoso, ele fala assim, nossa, olha que eu levo jeito com eles. Me encontrei. Ou com a criança, né? Já vi isso acontecer também, né? Pessoa se encontrar de uma outra forma, Sim. abrir essa visão que às vezes a faculdade faz a gente ficar assim, fechada. E você acredita que isso é da experiência que surgem, então, as oportunidades e isso vem à tona, né? Você se colocar nesse lugar de exposição mesmo, como a gente estava falando também. Dando uma aula, porque um professor, ele está se expondo o tempo inteiro, né? Fisicamente, ele vai ser analisado, o olhar vai estar todo direcionado a ele, a fala dele. Então, tudo que ele falar vai ser analisado pelas pessoas também. Algumas pessoas vai agradar, outras não vai. Então, é um lugar que é necessário, né? Para o jovem estagiário. Às vezes eu falava assim, aproveita e erra aqui. Aqui você tá para errar. Se nem todo mundo que trabalha, que vai dar aula, ou algumas pessoas são tímidas, né? Então eu falava assim para eles, não, aproveita a oportunidade. É o momento de você errar na fala, é o momento de você saber se você quiser usar um microfone, ou se o seu tom de voz tá bom. Então erra agora. Não tem problema nenhum. E eu acho que é mesmo essa coisa do encontro, né? Uma coisa que me assusta muito hoje é ouvir que a Faculdade de Educação Física é online. Ainda não entra na minha cabeça. Existe só online? Existe só online. Não estava sabendo disso. É muito estranho, né? É muito estranho. Porque eu treinava na academia do condomínio onde eu morava e eu falei pro menino assim, nossa, Giovanni, você estuda que horas? Ele, não vou na faculdade. Eu faço faculdade online. E aquilo eu falei, nossa, faculdade online. E aí eu falei, como que é você lidar com pessoas e não estar ali, né? Porque a faculdade é uma troca de vivências, de experiências, de jogar alguma coisa, essa coisa da interação mesmo, né? Me chocou um pouco, assim, e até hoje não entra muito na minha cabeça. Nossa, eu não estava sabendo. Inclusive, eu até queria voltar num outro tema que a gente falou sobre. Você falou sobre quando aumenta a procura, né, das pessoas pela educação física, essa busca. Isso tem a ver também com o aumento que a demanda, a procura é muito maior que a demanda que o SESC tem, né, para oferecer. E ficou na minha cabeça assim, então as pessoas têm procurado mais, né? Atividade física, desse ponto de vista. Então, se existe muito mais procura, também para as pessoas de baixa renda, né? Porque é uma oferta que o SESC dá. Então, isso é um bom sinal pra gente, né? Que as pessoas estão procurando mais, estão se cuidando mais, estão procurando se cuidar mais. Não só o educador lá físico. E essas faculdades vão perceber que vai precisar ir para o físico em algum momento, né? Não dá para ser só online. Como se prepara uma pessoa 100% online para trabalhar com pessoas, né? Eu acho que também essa questão da procura, ela acontece porque não só a questão de ser acessível, mas eu falo por mim, né? Eu trabalho e eu treino lá dentro. Eu usufruo também do que o SESC oferece, né? Hoje eu sou praticante de yoga, uso academia. E por mais que o mercado ofereçam coisas,
É como as pessoas às vezes perguntam assim, será que nós vamos ser substituídos pela inteligência artificial? Porque se você for no chat GPT hoje e colocar lá, eu tenho uma dor no joelho que dói na parte da frente assim, assim, assado. Ele vai falar, treine isso, faça isso, não sei o quê. Ele te dá um treino, que pra mim também é outra coisa chocante. Você fala assim, meu Deus, será que nós vamos ser substituídos? E as academias, elas não... pelo menos assim, as que eu vou, as que eu vejo, eu não vejo esse acolhimento. E aí, essa questão do ambiente ser mais agradável, eu também acho que é uma outra coisa que puxa as pessoas para esse ambiente, né? Você se sentir acolhido, você estar num ambiente agradável, não ter essa coisa muito de olhar o corpo, ai, porque tá vestido assim, porque tá vestido assado, porque tá dessa forma, né? Eu acho que dentro da instituição é bem menos, sabe? As pessoas não vão com esses julgamentos, né? E as pessoas se sentem acolhidas. Acho que por isso também a busca por um lugar assim, né? Que até o olhar de que faz parte errar, né? Dentro do olhar que o professor está na exposição, faz parte também falar algo e, né? Não foi bem isso que eu quis dizer e tá tudo bem. É um relacionamento, né? É um lugar de você se relacionar de verdade, né? Então, mas a educação física ser toda online, ela traz um prejuízo muito grande, porque quando a gente fala de movimento, a gente fala de calor humano também, né? Não existe um movimento só individual da musculação, ou do pilates, ou de qualquer prática que você vai no intuito de pôr um fone no ouvido e fazer sua prática. Isso acontece, a gente gosta de fazer também assim, em alguns momentos. Mas também existe o coletivo, que é quando você está num grupo, seja qualquer fase da vida que você está vivendo, uma baixa na saúde mental, você precisa da saúde social, que é esse lugar, do acolhimento em grupo. Então, isso me preocupa muito, quando existe essa possibilidade de sermos substituídos por inteligência artificial. Não dá para descartar que existe essa possibilidade. Mas e o lugar do coletivo? Fica onde, né? Então, se a gente for pensar, o lugar do eu vou fazer meu treino e individualmente, está tudo bem. Você pega um aplicativo hoje, você faz na sua casa. Mas o lugar de eu preciso ouvir também, a pessoa, às vezes ela vai porque ela precisa sair de casa, ou ela precisa encontrar outras pessoas, respirar outro ar, encontrar outras realidades. E até entender, enxergar a realidade dela no contexto que ela vive, que tá tudo bem. Que a gente vai passar por situações de alto e baixo, né? Dentro da montanha da russa da vida, né? Essa coisa. E se a gente pegar a pesquisa que eles fazem todo ano, né? Uma pesquisa que eles fazem de atividade física. Eles fazem um ranking, né? Nos últimos anos, a aula coletiva, independente se for, sei lá, um crossfit, uma aula de dança... Uma corrida. É o coletivo, um clube de corrida. Ele tá sempre em primeiro ou segundo lugar. Sempre em primeiro e segundo lugar. Eu sou uma pessoa que defende muito o coletivo. Eu adoro aula em grupo. Tudo que, né... Acho que o clube da corrida é uma coisa assim que eu tenho paixão por dar aula, por conta do esporte em si, por conta dessa união de grupo. Então, realmente, o coletivo, para mim, ele faz a diferença. É ele que faz as pessoas ficarem ali, porque se você não vai, alguém vai te ligar e falar, tá tudo bem, por que você não veio hoje? Se tornam laços de amizades enormes, acabam em casamentos, como eu já vi. Que legal. Então, tem várias coisas, assim, que esse coletivo, ele fortalece. Principalmente nessa questão que você falou, da cabeça, da saúde mental. Da saúde mental, que hoje, para nós, é essencial, faz parte, né? E assim, eu vou até alterar a ordem aqui da nossa pauta, porque tem uma pergunta que agora veio, assim, né, como... Pensando na saúde mental, como é que a gente faz para fortalecer a finitude da vida? Então, porque todos vamos morrer, né? Então, quando a gente pensa em saúde mental, muitas vezes a gente cai muito, né? Ou em depressão, ansiedade, ou por conta de problemas que vêm. É fato. Seja um problema de saúde seu, ou seja um problema que alguém está passando. Saúde, financeiro, de qualquer ordem, né? Familiar. Então,
como fortalecer esses laços, né? Então, eu acho que esse lugar de saúde mental vem também para a gente refletir na finitude da vida. Então, eu te pergunto, para você, o que é saúde e o que é a morte, né? Dentro dos ciclos da vida e a finitude da vida mesmo. Olha, a morte, vou começar pela morte. A morte, eu acho que é algo que a gente não tem como burlar, né? Todos nós vamos chegar lá algum dia. Mas aí o que define a saúde, ou a saúde mental, a vida, é como que eu vou viver de quando eu nasço, de quando eu nasci até quando eu vou morrer, Como né? você vai escolher viver, né? Porque pra quem não sabe, a gente pode escolher, né? Como a gente quer. A Monja Coen, ela usa uma frase que eu gosto muito, que é: o inferno somos nós. E eu acho que hoje a gente dá muita importância para coisas pequenas. Uma coisa que funciona para mim, talvez não funcione para todas as pessoas, mas é assim, você sempre olhar para tudo pelo lado positivo. Né? Eu vou dar um exemplo hoje. Levantei, estava chovendo, fui remar, peguei a chuva no caminho e falei, poxa, já tô molhada, vou remar assim mesmo. E foi uma experiência incrível. Se eu tivesse pegado minha bicicleta, voltado para casa e falado, ai não, tá frio, tá não sei o quê, eu não teria vivenciado isso. Então, acho que é muito isso, assim, o quanto de leveza você coloca na sua vida, o quanto você pega coisas pequenas e transforma em grandes problemas, que eu acho que é o que acontece hoje com a maioria das pessoas. Então, eu sempre procuro ver o lado positivo e não ficar nervosa. Se não consigo resolver naquele momento, respira, acalmar, né? Calma, alguma coisa vai acontecer. Não dá para ser agora, vamos esperar. É o que a gente não tem paciência de fazer. A gente está no mundo imediatista, né? Eu tenho um problema, eu quero uma solução para amanhã, eu quero resolver tudo isso. E aí a gente vai alimentando essa coisa, que é o que está causando a falta de saúde, né? E não só nessa questão mental, mas se eu falasse para alguém hoje, olha, o que você poderia investir para o futuro? Eu falava massa muscular, atividade física, né? A gente fala de estilo de vida, mas assim, eu faço realmente? Eu tenho essa constância? Eu estou pensando lá no futuro? Uma outra frase assim, que eu gosto muito de usar e que às vezes eu faço para as pessoas é: todo mundo deveria se perguntar que tipo de idoso eu quero ser. Então, que tipo de idoso eu quero ser mostra muito o que você está fazendo hoje, né? Exatamente. Porque tem gente que fala assim, eu vou comer o que eu quero, eu vou beber horrores, eu vou viver assim, porque se eu morrer amanhã? E se eu viver 100 anos? Então, eu acho que pensar acho que em cada detalhe da vida, né? Em cada passo. Isso. O equilíbrio de tudo que a gente faz, né? Não vou ser totalmente regrada na minha alimentação, vou comer meu doce, vou comer minha bobagem, mas isso não vai ser todo dia, né? Vou manter uma constância de uma atividade física que eu gosto, porque faz bem pro meu corpo, e às vezes eu vou ter que fazer algo que eu não gosto, porque ele é necessário. Sim, e a atividade física, inclusive, não é toda hora também, todo dia. Todo dia pode ser, mas não é toda 24 hora. horas, né? Mas eu acho que você ir controlando essas variáveis, né? Você ter essa calma, essa paciência de controlar como você lidar com o que acontece ao seu redor, eu acho que é o que traz essa saúde mental que depois reflete no seu corpo. Porque se o nosso corpo fala, e eu tô estressado, e eu tô agitado, e eu tô não sei o quê, vai refletir em mim, eu não vou dormir bem, eu vou acumular dores por tensão. Então, acho que é um pouco isso, assim. Sim. É um reflexo mesmo do hoje, né? Eu ouvi recentemente uma pesquisa falando sobre cultive saúde social na sua velhice hoje. Então, dos seus 40 aos 50 anos, quem são seus amigos? Quem está do seu lado? Quais pessoas você está cultivando mesmo, assim, de falar, lembrar do dia do aniversário, de estar junto, de convidar, de estar aplaudindo e abraçando quando necessário, incentivando, motivando, tendo essa troca mesmo, real, né? Como a gente está fazendo aqui, como a gente gosta de fazer com os nossos alunos.
e entre eles, né? Então, isso faz toda a diferença, né? Então, é uma dica que a gente pode dar para todo mundo, né? Não seja rabugento, nem consigo mesmo, nem com os outros, porque o outro não merece, né? Então, às vezes eu tô nesse lugar, assim, pensando, gente, mas uma doença que eu tenho, ninguém precisa saber. E ninguém tá afim também, porque não tem uma solução que alguém possa me dar. Né? O caminho é um só, é aquele lugar de investigação, busca e tratamento. Mas será que eu preciso ficar exalando essa dor, falando sobre isso? Ao contrário, né? Vamos transformar isso em piada. Então tem umas frases assim, né, sobre a comédia da vida, né? Como a gente pode também, eu acho que entra bem nisso que você estava falando. Como é que a gente pode transformar momentos ruins em momentos bons? Você acredita que trazer a leveza a gente pode trazer também com piada, né? Com a comédia em si, a comédia da vida. Essa leveza entre saúde e doença. Eu acredito, sim, que a gente pode. Eu sempre vou usar a atividade física de novo para comparar. Eu tenho 1,53 m, né? Então, praticar esporte coletivo para mim sempre foi difícil por causa do tamanho, por causa de ser mulher, todas essas coisas que a gente passa às vezes na vida. E hoje, às vezes, quando eu vou praticar alguma coisa que eu já sei que a pessoa vai fazer uma piada por causa do meu tamanho, eu já me antecipo, né? Fui no curso de tênis, eu já cheguei, tem raquete para criança? Porque aí você quebra qualquer tipo de bullying que possa vir. Qualquer tipo de bullying que possa vir, né? E já aconteceu também de dar aula em esporte, né? Tipo, o menino falou assim, nossa, tia, você não joga basquete direito. E eu falei, e você corre 20 quilômetros? É isso, né? É mostrar o potencial em cada esporte, né? Independente da altura, tem potencial dentro do esporte que você escolheu, da prática que você escolher. E isso é muito legal porque é uma reflexão. E quando a gente fala em criança, é uma educação, né? Sim, né? Porque a criança também já vem com esse olhar, né? Às vezes eles não esperam que você faça aquilo, né? Aí você dá um chute na bola. Nossa, quebra. Tia, você joga, você sabe chutar. Ou às vezes o adulto, acho que ele já vem mais com essa coisa que a gente que é educador físico sabe fazer tudo e a gente sabe jogar tudo, né? E a criança, ela já vem meio assim. Às vezes eles acham que a gente sabe fazer tudo também, mas a maioria vem meio que com o pé atrás. O que será que ela faz? O que será que ela... Aí quando você, né? Nossa, tia, você dança. Nossa, tia, você chuta bola. Nossa, tia, né? Sim. E aí... E é mostrar um pouco também que todo mundo pode, né? Exato. Porque tudo, acho que vai de encontro ao treino, ao gosto pessoal. Primeiro querer, né? Como Sim. a gente já falou lá no começo. Então, acho que a vontade em primeiro lugar. Depois os passos para que isso aconteça, seja para dança ou para o esporte, basta você sentir que aquele é um lugar, né? E vai do acolhimento também. Então, acho que muito vai do acolhimento do professor e da turma, então, estar receptivo também para novos integrantes do grupo, né? Novos alunos. Eu acho que, principalmente, os próprios alunos ali entre eles, né? Não fechar muito essa coisa da panelinha. Pensando muito na educação escolar, né? Porque a gente vem desse lugar e a gente sabe que acontece. Panelinha, grupinhos para esportes, e aí tem os excluídos, né? Então, ou por estatura ou por algum outro motivo. Como que a gente pode incluir, né? Como é que a gente pode ser mais empático e ensinar as crianças a saírem desse lugar, né, de julgamento e ir para o lugar de acolhimento? Tem alguma estratégia que você usa? Olha, eu tento mostrar para eles que é lógico que eles têm o esporte preferido deles, né? Hoje aqui em Bertioga não é diferente de outro lugar. As meninas é o vôlei, os meninos é o futebol. Ainda tá assim? Ainda tá assim. Então a gente vê algo muito enraizado, né, na questão cultural, né, da nossa área, e acho que isso reflete um pouco da escola também, né, porque eles estão no Sesc Extra Classe. Mas eu tento mostrar para eles que, como eu falei, quanto mais você aprende, quanto mais o seu corpo vivencia algumas coisas, melhor vai ser para você. Como é que você vai falar que você é bom ou ruim numa coisa se você não experimentou?
é uma frase que eu uso com adultos, que é: ninguém sabe do que é capaz, até que alguém nos force a fazer aquilo. Né? Eu não consigo. Calma, não tentou ainda, você não jogou, você não entendeu. E é muito legal depois a menina chegar e falar assim: nossa, eu sei chutar, eu consigo dominar a bola. Ou o menino que fala assim: até que dá, né? O vôlei é legal, dá pra... E aí o que eu tento colocar na cabeça dos jovens hoje é que assim, ó, vivencia, experimenta. Esse corpo vai descobrir, de repente descobre alguma coisa que você nem sabia que gostava, ou que você nem sabia que era possível fazer. Então, mais essa coisa do diálogo mesmo. Eu não consigo dar uma aula, seja ela para criança, para adulto, para idoso. Ou eu vou ter uma fala no começo, ou eu vou ter uma fala no final. Porque eu não me ponho nesse lugar de eu sou o professor, você vai chegar aqui e vai fazer o que eu tô mandando. Eu sei tudo. Eu sei tudo. Eu não sei nada, eu aprendo todo dia, eu ensino, eu aprendo todos os dias. E plantar uma sementinha, você faz isso diariamente. Algumas pessoas vão ser atingidas, outras não. Mas eu acho que a gente não deve parar de fazer isso. Cansar de jogar. Cansar de jogar. Então, esse diálogo no final ou no começo da aula é importante, né? As trocas, as conversas, entender a importância, por que eu estou fazendo isso. Ou aquilo faz realmente sentido para você. Né? No caso do jovem, você tá aqui porque você quer ou porque sua mãe tá te obrigando? E até um autoacolhimento, né? Sim. Falando de acolhimento. Poxa, eu tô aqui porque minha mãe tá me obrigando. Meu pai, eu preciso desse horário aqui no Sesc porque é um horário que eles têm que trabalhar, eu não tenho onde eu ficar, é aqui que eu vou... Tá. Então, muitas vezes aquele jovem não tá, ou criança não tá gostando, o que ele vai fazer? Ele vai causar. Ele vai criar algo, e aí talvez é um olhar também do professor, que a gente tem esse olhar, né, mais afinado para pensar, esse é o que vai me ajudar. Ou esse é o cara mais criativo da turma. Ou é a menina que tá causando, é porque ela precisa aparecer. Então vamos dar um lugar para ela de holofote ali dentro da atividade, para que ela o potencial dela seja extravasado. Então, esse olhar e esse cuidado a gente tem. Tenho certeza que você tem na sua atividade com os jovens, porque é isso, a gente aprende com eles, né? Sim. Então, não vem da gente, vem deles, e a gente só tem um olhar mais clínico para isso. E eu acho que a minha vivência pessoal também, no sentido da exclusão, faz com que eu não replique isso de maneira alguma, de forma alguma. Isso, vamos entrar nesse tema. Né? Agora falando como que você faz isso nas redes, né? Porque você tem aí o Pernas Pra Que Te Quero, que é um Instagram lindo de pessoas que buscam mesmo a saúde e a qualidade de vida, que estão ali porque estão em contato com isso através de você. Como é que é esse trabalho? O Pernas Pra Que Te Quero, ele surgiu por conta da corrida. Muita gente fala, vai criar uma página, divulga coisas, né? Surgiu lá atrás, lá atrás. E aí agora eu vou entrar nessa questão mesmo das redes e tudo, que você já deu gancho aí, vamos falar. Isso, vamos aproveitar que o nosso tempo tá acabando. Acho que até 2019, 2020, ali eu tinha uns 5 mil seguidores, né? Eu fiz parte da primeira leva que criou... Eu já tinha o hábito de filmar as minhas aulas. Eu percebia que as pessoas gostavam de se ver nas aulas, né? Então, isso era uma coisa que eu já fazia muito. Mas ficava, às vezes, no meu arquivo. Já tive grupos no Facebook onde a gente postava. E aí, eu fiz parte da primeira leva que começou a criar conteúdo digital. E aí, foi aí que eu comecei a entender mais essa questão das mídias, de como isso funciona, né? O que dava certo naquela época. Hoje, eu já acompanhei toda essa evolução, né? Da pandemia para cá, 5 anos aí de conteúdos digitais, a internet, o que faz com isso e tal. Então, fiz parte dessa primeira leva. Fuçando e vendo o que dá certo, o que não dá. O que dá certo, o que não dá. O meu Instagram, ele é orgânico, não é nada planejado. Nunca pagou nenhuma... Não, faz assim, posta assim, isso vai dar... Posso dizer que quando eu criava conteúdo digital, conteúdo digital que eu digo para o Sesc, eu tinha que estar mais antenada nisso, porque a plataforma muda, o algoritmo muda, então a gente tinha que trazer esses ganchos, essas coisas. Mas eu nunca quis deixar isso pesado para mim, no sentido, eu tenho obrigação, eu tenho que fazer, eu tenho que, né? Então foi orgânico.
O meu primeiro vídeo que viralizou foi em 2023. E aí nesse vídeo eu trago essa coisa do grupo, né? É uma amarelinha africana, que eu fiz com os meus alunos do Clube da Corrida, porque eu gostava de trabalhar o aquecimento e a coordenação de forma diferenciada. Esquece o clássico da corrida, traz algo divertido, né? Coloca algo novo nesse corpo. E aí esse vídeo alcançou 20 milhões de visualizações. Uau! E é muito legal, né, essa atividade da amarelinha africana. Isso. A gente pode colocar o link nesse corte aqui, porque esse vídeo é muito legal. E aí foi o primeiro vídeo que viralizou, né? De 5 mil eu fui para 60 mil. E depois vários vídeos meus de aula, em grupo, foram viralizando e tudo. E aí, a gente nunca tem a real noção do alcance que você tem nas redes sociais, né? O quanto as pessoas te veem, te curtem, te acompanham e eu acho que você perde um pouco a noção, assim. Eu acho que em algum momento eu perdia essa noção. E aí, eu via pessoas falando, ai, Gil, eu queria te conhecer pessoalmente, né? Eu acho que os comentários que eu mais, assim, leio nos meus vídeos queria ser sua aluna. Queria estar na sua aula. Que legal. Como eu faço para participar disso? Aonde é isso, né? Então, eu comecei a enxergar isso de forma positiva. Não vou dizer para você que, como tudo na vida, também não é 100%, né? A internet traz muita coisa pesada. Eu posso dizer que na internet eu sinto falta ainda de coisas mais verdadeiras, de conteúdos mais reais, de pessoas mais reais. Eu sou uma pessoa muito real, né? Pra você ver, eu tô aqui livre, leve, sem maquiagem, né? É muito a Gil quem ela é. E é isso que eu mostro nas minhas redes sociais, né? O meu dia a dia dos treinos, as atividades físicas que eu faço. Tem gente que acha que eu faço atividade física o dia inteiro. Acorda já, fazendo, né, tá. dançando. Eu posso dizer que por dia eu faço 2 práticas de atividade física e se de repente eu for dar uma aula que exija que eu faça essa aula junto, né? Então vai mais uma. Que também é uma visão que as pessoas têm que não é verdadeira, né? Que o professor só faz isso, que muitas aulas você não faz a aula, Sim. Inclusive a maioria a gente não faz Não junto, faz, né? mas se for no mundo fitness, que eu digo que são as aulas bike, step, jump, né? Você acaba ali realmente fazendo junto, não tem jeito, né? Então brinco que é o dia que eu sou a camisa no trabalho. E aí eu comecei a ouvir muita coisa assim, que tipo assim, nossa, Gil, que disposição. De onde você tira tudo isso? O que você toma? É uma frase que eu muito escuto. O que você toma? Como se eu tomasse algo mágico que me desse energia para fazer. E também ouvi assim, caraca, eu não fiz nada. Eu abri lá, olhei que você tinha ido correr, que você foi na academia. Eu falava, não, preciso fazer alguma coisa. Então, acho que é mais esse sentido das pessoas me olharem e falar assim, nossa, esse é o estilo de vida que eu gostaria de ter, ou que eu queria levar, ou Sim, que... se sentirem influenciadas mesmo, né? Sim. De olhar, poxa, então a Gil já foi, já voltou, já tá no podcast, daqui a pouco tá no Sesc, e eu não fiz ainda nada. Então, é interessante, né? Porque acaba que a mulher, ela vai se identificar. E com essa identidade, ela vai querer, né? Eu também sempre ouvi muito isso nas minhas práticas. Eu queria ter o seu corpo, né? Eu quero ficar assim. Eu vou te contratar, mas eu quero ficar assim, né? Como se, né, o meu corpo, então, 1,75 m com 55 quilos fosse o ideal para ela. E aí, dentro da realidade de cada um, não existe, né? Não tem como você ser o outro. Mas pode ajudar muito nesse lugar da influência, né? Que é esse lugar positivo, de você estar alegre, estar contagiante, estar com energia, que você transborda essa energia, que a outra pessoa sai carregada ali, recarregada com a sua energia. Então, esse é o melhor lugar, né, do professor, de ser esse influenciador. E eu acho que a gente fala sobre as redes, né? O que eu vendo, o que eu consumo, o que é real ou irreal, né? Eu acho que eu tenho as pessoas têm esse olhar sobre mim porque eu sou uma pessoa que realmente consumo o que eu vendo, né? Eu consumo atividade física, isso é bom para sua saúde. Isso. Eu modifico quem está ao meu redor.
Eu sou uma pessoa muito movida a desafios, né? Já fiz... agora eu tô nos 60 dias contínuos de atividade física, então alguma coisa eu tenho que fazer, porque às vezes no final de semana você vai deixando 3 dias ali, não faz nada, mas eu gosto, porque me faz ter disciplina. Eu já fiz muitas vezes 30 dias sem açúcar, e tinham pessoas que falavam assim, como você consegue? Eu nunca vou conseguir fazer isso. E por minha causa hoje, elas tomam café sem açúcar. Olha, tá vendo? Sempre dá pra ir mais longe. Né? Sempre dá pra ir mais longe. E às vezes não é algo que eu vou ali fazer um Reels ou uma postagem. Eu vou ficar 30 dias sem açúcar. É alguma coisa que eu postei no Stories, é alguma coisa ali. 1 de 30 sem açúcar. 1 de 30, 2 litros de água por dia. 1 de 30, 30 dias de exercício. As pessoas olham e falam, nossa, ela tá fazendo. Não, eu vou embarcar nessa. Acho que o desafio... E assim, eu também vou movendo pessoas a me desafiarem também, né? Já caí num desafio que eram 100 flexões de braço durante 30 dias. Nossa! Meu Deus. E o meu ex-aluno, ele me marcava um dia, me marcou 2, 3, eu falei... Pronto, vai ter que ir até o final. Não vou ter como fugir desse desafio. E a galera ficava esperando eu postar lá as flexões. Nossa, será que ela tá fazendo mesmo? Será que ela tá mentindo? Ou será que, nossa... Será que ela gravou né? Replicando isso. Então, eu acho que esse movimento, né... É saudável pra todo mundo, É saudável, né, pra Gil? todo mundo. As pessoas olham, as pessoas... E assim, eu não vejo isso negativo, eu vejo de verdade, de forma bem positiva. Mas eu acho que o que faz mesmo influenciar é ser uma pessoa real. Né? Não ter... Não é que falou que vai fazer, vai mostrar o vídeo só, ali um trechinho, já fiz. Não, você vai lá, você faz mesmo, já é seu. Na verdade, você sempre fez. Isso. Agora você quer influenciar, você quer mostrar para as pessoas Exato. o que é isso de verdade. Sim. Então você tá aproveitando essa sua habilidade nas redes com a sua habilidade de fazer, de ser motivada pelo desafio. Exatamente. Muito legal. Tá gostando da canoa havaiana? Tô amando. É muito legal. E o Pernas, ele é Quando a gente pensa em pernas, né? Eu falo de alguém que corre, alguém que pedala, alguém que pula corda. E a canoa veio para falar, e os braços, né? Pois é, né? Porque também tem pessoas que não estão ali 100%, né? Com suas 2 pernas, com seus 2 braços. Isso, às vezes você tem uma lesão. Então a canoa, ela abriu minha mente para uma outra coisa, né? Braços pra que te quero. E aí eu falei, nossa, olha isso daqui. E me agrega, né? Outra atividade física, uma coisa totalmente diferente, um movimento novo. Daqui a pouco é o surf, hein? Surf vem no verão. E hoje eu tenho 180 mil seguidores. Eu às vezes falo, não sei o que eu faço com isso. Acho que eu vou continuar só influenciando pessoas, porque, como eu disse pra você que eu sou real... A questão do consumismo é algo que me incomoda demais, né? A internet, ela tá para vender. Compre isso, para fazer isso você precisa daquilo. E aí a gente vai estimulando pessoas a acharem que para ter sucesso ou ter algum tipo de resultado, eu preciso consumir alguma coisa, né? O suplemento. Você precisa tomar creatina, albumina... Esqueço até o nome do suplemento que a pessoa mais usa. O proteína, né? O whey protein, né? Mal eu entrei na academia, eu preciso tomar um whey protein, eu preciso de um tênis de R$2.000 para correr bem, né? Então, eu fico nessa coisa de como que eu remo contra a maré e, ao mesmo tempo, trago essas pessoas para mim. Sim. Né? O que essa minha questão de influenciar as pessoas traria de positivo sem incentivar o consumismo? Porque... O consumo que você quer incentivar é que ela levante e faça algo por ela, né? Ou ele levante e faça algo por ele. Eu já passei por fases... a educação física, né? Embora as pessoas falam aonde você vai chegar com a educação física, que é uma... Acho que quem faz essa faculdade, quem escolhe essa profissão, escuta muito, né? Aonde você vai chegar com a educação física. Ela hoje me proporciona ter a vida que eu tenho, poder viajar, poder comprar coisas...
E escolher não comprar também. Porque por vir de uma família humilde, ter passado algumas necessidades na vida, eu já tive 20 pares de tênis. Né? Por essa coisa, não, eu não tive, eu mereço. Eu não tive, eu mereço. Certo. Né? E aí... Então, até pela sua própria experiência do consumo que você se considerou exagerado em algum momento, agora você está fazendo um caminho de volta. Isso. Essa busca pela minimalismo, pela qualidade de vida, não só corpo, mente, mas o que eu consumo, eu preciso realmente disso? Eu acho que as mulheres, nós somos consumidoras em potencial, nós temos muita coisa no nosso guarda-roupa que a gente não usa, que a gente não precisa. E falar em consumo também de cursos, vídeos, o que você está consumindo, né? Áudios, podcasts, então isso também entra, né? Porque nós realmente somos consumistas, né? Mas o que a gente está consumindo que está agregando valor e o que não está, né? Talvez é aí que entra uma peneira, né? Sim. Tem coisas que tiram a nossa energia, né? Até se eu tenho 20 pares de tênis, né? E de repente você olha pro lado e vê que alguém não tem nenhum. Então aí a gente começa, poxa, então eu também preciso, né? Equilibrar dentro de mim. E esse lugar é muito legal de você poder influenciar nesse caminho, né? Do simples. Sim, eu acho que hoje eu corro descalço por morar na praia, então realmente o tênis, ele é necessário, sim, não vou descartar, imagina, nunca, mas tem outras possibilidades. Muita gente acha que se eu não tiver algo que me protege, eu vou me machucar. E aí eu falo que pra gente progredir, a gente tem que regredir, né? Pôr esse pé no chão, pôr a mão no chão, fazer coisas que a gente perdeu o hábito de fazer. Então, essa coisa do como que eu posso fazer coisas sem precisar de outras, é uma coisa que eu venho trabalhando bastante. Tem desafios corporais, N, né? Nossa, que você pode fazer sem nada. Muita coisa. E eu tenho uma opinião que é minha. Não sei o que as pessoas pensam a respeito disso, mas é que nós somos influenciados por duas coisas, né? A indústria alimentícia e a indústria farmacêutica. A indústria alimentícia, ela induz a gente a comer demais e a consumir mais. Eu falo, você vai chegar no supermercado e vai ter lá 3 barras de chocolate por R$10, mas não vai ter 3 pés de alface por R$10. Então, visualmente, a gente é estimulada a consumir alimentos processados, coisas que não fazem bem. E eu tenho estudado muito e já assisti filmes, documentários que falam sobre o jejum, né? O quanto o nosso corpo, ele tá em constante trabalho e às vezes ele precisa desse descanso, ele precisa se recuperar, né? Essa questão da nutrição, de comer de 3 em 3 horas, já é algo que cai um pouco por terra. Então, eu acho que eu venho consumindo mais essa coisa do minimalismo, o quanto a gente às vezes precisa ter menos para ter mais qualidade de vida, ou... Menos é mais. O menos é mais. Eu acho que eu tenho consumido muito isso. Eu descobri uma coisa sobre mim, que, tipo, eu não tenho paciência para nada online. Olha que ironia do destino. Que ironia do destino. Se eu compro eu sou mais o tete a tete. Entendi. Então, você prefere estar ali. Isso. Então, fisicamente, se eu compro vivendo aquilo, né? Eu aprendi algumas coisas com online, por exemplo, eu aprendi a pular corda no online, né? Uau! O curso lá, 10 minutinhos, assiste, faz assim, tal, pula assim. Ia lá, praticava e deu super certo. Mas o dia que eu fui fazer aula online com o professor para destravar o movimento, eu falava, mas que horrível, o celular tá lá, não tô enxergando ele, a corda tá batendo. E aí, para mim não foi uma experiência agradável, mas eu aprendi a pular corda, fazer as manobras que eu faço hoje no online. Então não é uma coisa ruim. Não dá para descartar e veio para ficar. E veio para ficar. Mas a disciplina, às vezes, de comprar um curso muito longo, muito denso, que você fica ali 1 hora assistindo, e ele tem vários módulos, e você vai, eu descobri... Não é para você. Não é para mim. Eu também não sou muito desse lugar. Mas eu acho que tem o seu valor nesse caminho de pequenos insights, dicas... ou até workshops e temas ultra nichados, onde você vai consumir, mas com uma qualidade maior, né? Isso. Eu acho que a gente tá chegando no finalzinho. Eu queria que você comentasse um pouquinho. Na verdade, nosso tempo tá se encerrando mesmo. Tem essa música da Rita Lee que eu trouxe. E
que fala, né, que é Pagu. Queria que você comentasse um pouquinho, deixasse seus contatos, falasse, encerrasse falando o que mais você tem para trazer para quem veio assistir. Primeiro comenta aí da letra da música, né, que é nem toda feiticeira é corcunda, nem toda brasileira é bunda. Eu escolhi essa música e eu gosto de escolher pensando, trazendo um pouco de quem é a pessoa que vai vir compartilhar comigo esse momento e falar sobre saúde. E hoje me veio, hoje não, quando eu criei a pauta me veio essa música, né, muito forte. Então, porque você é essa mulher que vai e faz, né, que não espera... não espera alguém falar pra você, faça isso, ou te dá o aval, né? Você vai e você mostra que dá pra fazer. Então, sou mais macho que muito homem, vem aí, né? Assim, poxa, então é possível, eu não sei o que vai sair disso, mas tô fazendo. Eu acho que vai ser algo legal, muito orgânico mesmo. E eu acho que tem tudo a ver com essa letra, e por isso que eu trouxe pra representar você. Eu acho que ser uma mulher nordestina, paraibana, né? Tem sobre as mulheres paraibanas, eles falam, né? Como que é a frase que usa? Ai, fugiu da minha mente agora. Paraíba masculina, mulher macho, sim senhor, né? Tem muito isso, assim. Eu venho de uma família de muitas mulheres, né? Mulheres fortes, mulheres que tiveram que superar muitas coisas. Eu nem sempre estive nessa postura forte, né? Eu acho que a vida foi me moldando pra eu ser quem eu sou hoje. Influenciar pessoas, pra mim, é uma coisa muito louca, porque eu fui uma criança que me escondia atrás da porta. Olha que interessante, hoje é natural. E fui uma adolescente depressiva e tímida. Então, é você se ver num lugar que você fala assim... Cara, eu nunca me imaginei fazendo isso. Eu nunca me imaginei ser essa pessoa. Acho que é bem isso, assim. Eu nunca imaginei ser essa pessoa, e isso é verdade, né? Viver tudo isso. Às vezes eu falo pra mim mesma. Caraca, o mundo deu uma volta 360, olha onde você chegou, quem você é e onde você está. Onde você está. Então, e eu me considero, sim, mais forte que muito homem. Muito vitoriosa. No sentido, não só de não ter medo de enfrentar algumas coisas, né? Os desafios. Desafios, né? Eu tava com a minha vida totalmente estabilizada no interior e faz 8 meses que eu tô morando na praia. E não tenho medo de de começar ou de recomeçar, né? Eu acho que a vida pra mim agora é hoje. Se você tem vontade de fazer alguma coisa, vá lá e faça. Porque senão não tem muito sentido, né? Não tem outro dia. Não tem outro dia. Você vai viver aquela vidinha ali, aquele mundinho ali. E aí... você pode se arrepender de não ter feito. Sempre quando alguém morre muito jovem, sejam conhecidos ou muita coisa que acontece ao meu redor, eu falo, caraca, não deixa pra amanhã, né? Então, eu acho que venho nesse sentido de força, né? Nesse lugar mesmo de, vai lá, faz, você pode, você consegue. De pegar as suas próprias ferramentas. Isso, comece da forma que dá, com o que você tem, vai, e depois você vai evoluindo. Depois você vai lapidando e vai construindo. E essa coisa do julgamento, que acho que é o que a música traz ali no começo, né? Quem é você e tal? As pessoas às vezes olham e falam assim, ela é pequenininha, ela é a professora, né? Ela é a mulher, ela não sei o quê. Aí você chega junto, assim... E não que você faça de propósito, né? Mas eu gosto que as pessoas tenham conhecimento sobre aquilo que elas fazem. Então, eu chego, eu explico, eu dou aquela lição, eu mostro, olha, vai por aqui. Conhecimento. Então, eu acho que eu venho nessa força e às vezes as pessoas querem que eu esteja ali, as pessoas me procuram por isso. Me sinto grata e lisonjeada por isso. Eu acho que eu trabalho muito com a empatia, que é me colocar no lugar do outro, né? Olhar para esse... Eu acho que o que prende as pessoas hoje na atividade física é o que não é o objetivo dela. Assim, central, às vezes. Ela vem e fala assim, professora, eu quero emagrecer, quero ganhar massa muscular, não sei o quê. Mas todo mundo tem uma história por trás. E a história por trás, que às vezes você entra meio que sem querer, é o que faz a pessoa falar, opa...
alguém teve um olhar diferente sobre a minha pessoa, alguém está me olhando de uma outra forma. E isso faz com que a pessoa fique ali. Como pessoa, eu sei que eu sou uma pessoa mais para servir do que para ter alguém ali. Eu demorei um pouco para entender isso. E eu não me sinto mal por isso também, né? Eu tô sempre me doando mais para as pessoas, às vezes, do que as pessoas se doam para mim. Mas eu entendi que o universo, ele retribui, né? O que custa, às vezes, você... eu vou montar um treino para uma pessoa e eu vou ter que cobrar, né? Ou... Não, às vezes você faz um favor para alguém, para sua própria família, sei lá, um amigo seu muito próximo, tá precisando, o universo vai te retribuindo, vai te retribuindo. É uma coisa que a gente não falou, né? Eu não sou monetizada nas redes sociais, né? Eu não ganho dinheiro ainda com isso. Eu só ganhei dinheiro no TikTok por visualizações, né? O Instagram, ele não é uma plataforma que faz isso, né? Ele só por venda de produtos e coisas que você faz. Acho errado, deveria. Meu vídeo de 20 milhões de visualizações tinha ganhado uma grana. Mas o que eu vendo hoje, assim, quer treinar, não sabe por onde começar? Tô aqui para te ajudar. Quiser, né? Monto treino online, monto planilha de corrida. Já ajudei pessoas a correr 42 quilômetros. Eu acho que só de seguir o seu conteúdo que já tá ali, gratuito, né? Da onde você vai incentivando o dia a dia, já é um bom começo. Né? E eu atinjo muitas mulheres. Atinjo muito, assim, minha persona, né? A persona é quem é que te segue. A maioria são mulheres, acima de 35 anos até, sei lá, 80, né? Então, mostra que as pessoas criam essa identificação com você. Sim. Que elas buscam... Ainda vou sair daqui sem saber o que fazer com tudo isso. A gente vai dar um jeito nisso. Mas é uma força, né? Eu acho que é uma força da energia sagrada feminina, né? Eu aprendi aqui com a minha amiga Juliana, ela veio aqui falar de astrologia e até o sagrado feminino a gente colocou o masculino, né? Então é a energia sagrada feminina que a gente veio aqui trazer hoje com a Gil Silva. Te agradeço imensamente, a gente chegou ao fim, já passamos um pouquinho do nosso tempo, espero que caiba tudo no horário. E é isso, gente. Obrigada por assistir, por estar com a gente e a gente se vê no próximo. Tchau!